Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência à videoaula anterior, né, onde a gente trabalhou aí com requisições do tipo get e post, né? Agora a gente vai dar uma reestruturada no projeto. Por quê? À medida que nós começarmos a acrescentar funcionalidades na nossa aplicação, né? Imagina, você vai, para cada funcionalidade, você vai criar uma ou, né, algumas rotas, tá? E aí esse arquivo ele vai começar a ficar muito grande e ele vai começar a concentrar responsabilidades demais, tá? E no desenvolvimento de sistemas é sempre importante a gente tentar modularizar nossas aplicações para que você nunca tenha ali um arquivo ou um componente, ah, né, com muitas responsabilidades ali concentradas, né? Por quê? Porque dessa forma, você concentrando responsabilidades, fica difícil você reaproveitar código em outros lugares, né? Se você vai desenvolver um novo módulo no seu sistema, fica difícil reaproveitar um trecho de código, fica difícil de dar manutenção, tá? Fica difícil de trabalhar em equipe, inclusive, porque muita gente ali trabalhando no mesmo arquivo, né? Pode gerar confusão, e aí se você conseguir dividir isso melhor, né? Fica mais fácil de trabalhar. Então, vamos lá. Esse daqui é o código, né, do jeito que a gente parou na aula passada. A única diferença é que eu adicionei comentários aqui para as coisas ficarem mais fáceis de entender, tá? Então, nessa primeira seção aqui do nosso arquivo, a gente tem a preparação do servidor, tá? Então, a gente faz as importações necessárias, a gente cria o servidor Express e fazemos algumas configurações gerais né, que eu expliquei na aula passada, né? Aqui nesse exemplo, em específico, a gente está trabalhando aí pedindo que o Express ele traga os dados que vieram de formulários de forma mais mastigada, né? Então ele já vai trazer em JSON e a gente vai conseguir acessar isso simplesmente digitando rec.body, né? Igual a gente fez aqui, certo? Então essas informações que vêm no corpo da requisição, elas não ficam acessíveis se a gente não colocar essas configurações aqui. O que mais que nós temos? Logo abaixo nós temos os nossos conjuntos de rotas, tá? E é justamente essa parte que vai começar a ficar muito grande se a gente não modularizar a nossa aplicação, tá? E por fim, com tudo configurado e as rotas definidas, a gente inicializa o servidor, beleza? Então é o código da aula passada já, só que com seus comentários ali explicando. Agora, essa parte aqui das rotas, nós vamos remover daqui, tá? Porque como eu disse, isso daqui vai chegar uma hora, você vai ter uma aplicação com 50, 100 rotas e cada uma delas vai ter uma programação muito maior do que o que a gente colocou aqui, né? A gente está trabalhando com coisas bem assim, de exemplo, né? Então, o usuário acessa aqui barra login, né? Pedindo para com post para efetuar o login, a gente só está devendo uma resposta, mas na realidade, para a gente efetuar o login, a gente gastaria aí ah, muito mais do que uma linha de código, né? A gente teria várias verificações a serem feitas e esta função ia acabar ficando muito maior. Tudo bem? Então, a questão é, tudo que está em rotas a gente vai começar a distribuir por outros arquivos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer por partes, né? Primeiro, eu vou criar aqui uma pasta com o nome routes, que é onde a gente vai começar a distribuir nessa responsabilidade de definir rota por rota, tá? Então acompanha aí, né? Ó, nova pasta. Toma cuidado para não criar isso dentro de uma outra pasta pré-existente, tá? Aqui dentro do seu projeto. Então, routes, ok? E aqui dentro de routes, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar aqui de authroutes. Por quê? Porque esse arquivo vai conter especificamente as rotas relacionadas à autenticação. Então a ideia é essa. Para cada coisa no nosso sistema, né, eu vou chamar assim, né, mas em termos mais formais, para cada model no nosso sistema, que também é um conceito que a gente não está trabalhando por enquanto, mas cedo ou tarde a gente vai começar a utilizar. Para cada model, para cada
coisa que eu vou tratar no meu sistema, cada sessão, eu vou criar um arquivo de rotas específico para tratar das rotas daquela coisa em específico, ok? Então eu tenho aqui meu auth-routes, né? E qual que é a ideia? Essas funcionalidades relacionadas à autenticação serão migradas, né, para o auth-routes. Na verdade, né, não são as funcionalidades que vão ficar aqui por completo, tá? É somente a questão dos direcionamentos das rotas. Mas por enquanto eu vou migrar a funcionalidade para cá e depois a gente vai ainda trabalhar com outro conceito de controllers, tá? Mas vamos lá. A questão é, tirei aqui do index, né? Essa rota em específico, a rota do home, eu vou deixar aqui por enquanto, ok? Então, temos aqui nossas rotas, só que vamos lá. Vamos ter que adequar algumas coisas. Vocês percebem que neste arquivo o objeto app não existe, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Como eu trouxe isso para um arquivo diferente, eu vou ter que novamente fazer a importação do Express, tá? Require Express. Mas eu não vou criar outro servidor, tá, pessoal? Olha só, esse daqui já foi a criação do nosso servidor. Se eu repetir esse procedimento, eu vou tentar criar um outro servidor e cedo ou tarde eu vou querer inicializar esse servidor na mesma porta que o que eu criei aqui. E isso vai dar conflito, vocês já sabem disso, né? Então, na verdade, eu vou criar aqui um router do Express, uma espécie de roteador de rotas, tá? Então, vamos lá. Const router recebe express.router, tá? Então, não esquece aí de abrir e fechar parênteses, porque a gente está instanciando um roteador de rotas, tá? E aí, esse router vai ser o router que vai lidar com as rotas de autenticação. Então, aqui no lugar de app, vamos colocar router, tá? De novo, no lugar de app, vamos colocar router. Tá? Então, agora essas rotas, elas estão estritamente ligadas a esse nosso router, tá? E aí, pessoal, para eu poder importar esse meu arquivo no index para poder utilizá-lo, eu preciso fazer a exportação, tá? Então, module.exports recebe router. Beleza? Feito isso, né? O meu router aqui para lidar com as rotas de autenticação está pronto. O que eu vou precisar fazer agora? Aqui no lugar onde ficavam as rotas de autenticação, eu vou fazer simplesmente um redirecionamento. Então chegou uma requisição no meu servidor, né? E o servidor vai perceber que essa requisição é relacionada à autenticação e ele vai redirecionar para esse nosso router aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, importar esse arquivo, tá? Como que a gente faz isso? Né? Usando aqui o require, né? Igual a gente já está fazendo aqui acima, né? Então const, vamos dar um nome para ele, vou usar o mesmo nome do arquivo, apesar de não ser obrigatório, né? Mas vamos lá. Auth-routes, né? Require. Vamos lá. Aí aqui, pessoal, eu não posso simplesmente colocar auth-routes, né? Tudo bem que o nome do meu arquivo é esse, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte. Esse negócio de colocar somente o nome do módulo que a gente está querendo importar só funciona com aqueles módulos que estão instalados, né, módulos externos, como o Express, e com os módulos que já vêm com o Node, igual o Path, né? Agora, quando é um módulo que a gente acabou de criar, a gente tem que indicar o caminho até esse módulo, né? No caso aqui, o meu index está na raiz do projeto, né? E o meu arquivo, auth-routes, está dentro da pasta routes. Então, partindo do lugar em que meu index se encontra, ele vai ter que abrir routes e aí apontar para o arquivo auth-routes, né? Então, eu vou colocar aqui, ó,
ponto barra routes, ponto barra, eu estou dizendo que eu quero abrir, né? Eu quero abrir essa pasta a partir do local que eu já estou, tá bom? Ponto barra routes, barra, e aí o nome do nosso arquivo, né? Sem colocar extensão, né? Então não precisa colocar o ponto .js, ok? Então lembre-se sempre que ponto barra é para você partir do local que você já está. Se eu colocar um pontinho a mais, pessoal, eu já estaria dizendo que eu quero voltar uma pasta para ir procurar a pasta routes. Só que aí nesse caso não ia funcionar, né? O index não está no Express. Então, o local de partida é a pasta Express, né? Se eu voltar uma pasta, eu vou estar saindo da pasta Express e aí lá fora eu vou estar procurando routes. Não é o que eu quero, tá? Então, ponto barra routes barra auth routes. Ok. Agora, eu vou falar aqui, ó, app ponto. Não vou colocar get nem post como a gente está acostumado. Eu vou colocar aqui o use, tá? Então, app.use. E aí, eu poderia colocar assim, né? Só que aqui, pessoal, eu estaria dizendo que qualquer requisição que chegar na nossa aplicação, qualquer uma, é para ele mandar para cá. É isso que eu quero? Não, né? Esse daqui é o arquivo de rotas relacionadas à autenticação. Então eu preciso. É interessante que eu crie uma forma de restringir, né? Falar somente diferenciar. Aquela rota que for relativa à autenticação, eu mando para cá. Uma estratégia mais simplificada que eu vou usar por enquanto é criar um prefixo, tá? Então assim, a gente vai mudar um detalhe aqui. Quando a pessoa quiser acessar realmente a página de login, a URL não vai ser só login. Ela vai ser o seguinte. Ela vai ser /auth /login, tá? A mesma coisa aqui embaixo, tá? Então aqui, ó, vai ser /auth /login. Lembre-se que aqui a gente está usando get e post. Então, apesar de parecer que é a mesma rota, né? Não é, porque o método de requisição aqui é diferente. Ok. Então, esse prefixo a gente não vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Então, qualquer requisição que chegar aqui com a rota, né, com a URL começando em /auth, a gente vai mandar para esse arquivo, certo? Então, chegou uma requisição para /auth /login, opa, o prefixo é auth, então ele vai mandar para cá, ok? Ele vai rotear, por isso o conceito de roteador, né? Ele vai redirecionar a requisição para este arquivo, tá? E aí, este arquivo, né, onde a gente tem o router, vai ver, né, o prefixo aqui já foi consumido, a gente não precisa mais especificar. Ele vai ver se o resto da URL é este, né, ou este, que na verdade é o mesmo, e vai ver o tipo da requisição para saber para onde enviar. Tá? Então, começou com /auth, vai ser redirecionado para cá e a responsabilidade de encaixar nessa rota ou nessa passa a ser exclusivamente desse nosso objeto router. Tudo bem? Então, aqui no index está ok. A gente só vai ter que lembrar de fazer algumas pequenas alterações. Tá? Primeiro, a gente não está utilizando o path aqui, né? A gente tinha feito a importação do módulo path lá no index, então vou ter que movê-lo de lugar. Tá? Vou colocar essa importação aqui, para a gente conseguir fazer essa chamada aqui continuar funcionando, senão ia dar erro. Tá? Segundo, a gente mudou um pouco a URL, então a gente vai ter que fazer algumas correções, tá, na nossa aplicação. Quais são? Primeiro, lembra que aqui na home a gente tinha um link, né? Bem-vindo ao nosso site. Aí quando a pessoa clica em entrar, ele manda para o /login. Aí a gente tem que lembrar que agora não é só /login, é /auth /login. Beleza? Então faz essa correção aí no seu código também. Ok. Ah, tá. E dentro de views aqui também, né?
Ó, o formulário não está sendo enviado para barra login. A gente tem que lembrar agora de adicionar esse prefixo. Beleza? Prefixo adicionado, a gente pode testar a nossa aplicação. Então, vamos lá. É npm start. Só conferir se está tudo funcionando ainda. Atualizar aqui a página. Clicar em entrar. Né? Opa! A gente obteve um erro aqui. Né? Vamos dar uma... Ó, pessoal, antes de a gente se desesperar com erros, a gente precisa fazer a leitura dele, tá? Então aqui ele está falando que ele não conseguiu encontrar um arquivo ou diretório indicado. Tá? E aí ele tentou encontrar esse arquivo ou diretório aonde? Dentro do nosso projeto, barra routes, barra views, barra login. Pessoal, nosso arquivo de login aqui, o HTML, está dentro de views, certo? Mas views não está dentro de routes. Então alguma coisa a gente fez de errado. Tá? Vamos lá. Então, o erro aconteceu aqui, tá? Quando a gente tenta retornar a página de login. Tá, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. Agora, a gente está dentro de um outro arquivo que está dentro da pasta routes. Então, esse objeto dirName, ele sempre vai apontar para a pasta em que o nosso arquivo atual está. Né? Então, vamos lá. Vou deixar comentado aqui. Ó, o dirName, ele está apontando para onde nesse momento? Para o caminho no meu computador até Express, né? Até chegar em barra Express, barra routes, porque eu estou dentro da pasta routes. Certo? Então, o dirName aponta para esse caminho, né? Desde o disco local C, né? Até chegar na nossa pasta routes. Ok. Aí eu estou dizendo que é para ele juntar isso com views. Tá errado, né? Por quê? A nossa pasta views não está dentro de routes. Então, como a gente mudou esse código de lugar, eu vou precisar indicar para ele que a partir do meu local atual, né? A partir da minha pasta atual, que é barra routes, eu vou precisar voltar uma pasta para aí então abrir a pasta views. Tá? Uma forma de fazer isso é simplesmente colocar o ponto barra aqui. Ele vai entender. Do local que nós estamos, volte uma pasta e aí então você abre a pasta views. Tudo bem? Então, feito isso, eu vou até apagar esse comentário. Feito isso, a gente pode voltar aqui novamente e recarregar a página. Tá? E ok, funcionando. Vamos tentar fazer um login aqui. Vamos lá, entrar, né? E tudo permanece funcionando corretamente, tá? Só que agora a gente dividiu nossa aplicação aí já um pouco melhor, né? Apesar de que não está pronto, tá? Então, pessoal, para fechar essa questão de arquivos de rotas, é o seguinte. Para cada tipo de coisa que a gente for trabalhar, para cada categoria, cada seção da nossa aplicação, a gente vai criar um arquivo de rota separado, tá? Concentrar a distribuição de rotas naquele arquivo, e aí a gente só vai fazer a chamada. Veja como ficou mais curto. Tudo que for relativo a rotas vai tomar aqui ó, só 2 linhas no meu index. A ideia, pessoal, é que o index ele seja um arquivo somente com as coisas mais básicas da nossa aplicação. Ele é um ponto de entrada. Esse ponto de entrada não pode ser gigantesco. Tá? Então, o ponto de entrada ele vai fazer o quê? Ele vai criar o servidor, ele vai fazer as configurações gerais do Express tá, para a nossa aplicação. Ele vai inicializar o servidor e aqui né, ele vai redirecionar as requisições para os arquivos de rotas. Tá? Então aqui, beleza, a gente vai ter vários redirecionamentos, mas ainda assim é muito mais curto você colocar 2 linhas para redirecionar as requisições de uma determinada categoria do que você escrever todas as rotas possíveis aqui dentro. Né? Pode parecer que, bom, professor, eram somente algumas linhas aqui, né? Mas lembre-se que quando a gente fala de autenticação, não é só login. Né? A gente teria aqui possivelmente um cadastro de usuário, tá?
uma recuperação de senha, um reset de senha. Então isso daqui, pessoal, numa situação mais real, seriam muito mais rotas do que a gente tem aqui no momento, somente relacionado ao login, tá bom? Então o nosso arquivo index tem que ficar mais enxuto, tá? E aí sempre que eu criar uma categoria de coisas, a gente vai lá e cria um arquivo de rotas. Por exemplo, se a minha aplicação ela fosse ter cadastro de estudante, tá? Então fosse um sistema acadêmico, né? Então, tudo que fosse relativo a estudante, eu quero cadastrar um estudante, eu quero, sei lá, matricular um estudante, excluir um estudante, desligar um estudante, tudo isso eu iria colocar aqui dentro de né, eu ia criar um arquivo de rotas específico para estudante e é só criar um redirecionamento aqui como a gente já fez, tá? Agora a gente vai ter que melhorar mais um pouco ainda a nossa aplicação, por quê? A ideia do arquivo de rotas, na verdade, não é conter as funcionalidades em si. A ideia do arquivo de rotas é somente redirecionar, né, redirecionar as rotas. Então, todas as rotas de login, beleza, vão ficar aqui como uma espécie de sumário. Mas as funcionalidades em si, ó, esse trecho aqui, a gente deveria colocar dentro de um controlador, tá? Então, eu vou parar essa videoaula e aí na próxima a gente vai modularizar mais um pouco para as funcionalidades ficarem no local correto, beleza? Então, até a próxima.